Novamente aos nossos painéis. E o painel agora é composto por Manuela Tavares, Gina Tavares e Helena Neves. Trocámos aqui a ordem por questões logísticas. Portanto, começará a Manuela Tavares e segue a doutora Gina Tavares e a seguir, podemos começar. Eu vou agora dar a palavra ao doutor Manuela Tavares. Temos ali uma figura da Maria Isabel Barreno que nos deixou, como nós sabemos, e eu vou começar por uma frase dela. Deixadas sem discurso, nós, mulheres, devemos apropriar-nos de todas as palavras. A apropriação do sexo, do prazer, da designação culta, da designação oculta, do palavrão. Eu acrescentaria a estas palavras de Maria Isabel Barreno, no seu livro A Morte da Mãe, que nós mulheres temos de nos apropriar da memória e da história oral, sem a qual os silêncios que têm percorrido a vida de muitas mulheres nunca serão quebrados. E essa memória, destes últimos 40 anos da nossa história, deveria ser valorizada pelas vozes de mulheres, em especial, as que viveram a mudança de regime político de um regime autocrático fascista para um regime democrático no 25 de abril de 1974. Da análise que fizemos de algumas das histórias de vida do projeto Memória e Feminismos, que nos juntou aqui no último seminário a 27 de maio, pude concluir que foi com o processo revolucionário do 25 de abril que muitas mulheres falaram pela primeira vez em grandes assembleias, para espanto de muitos homens, que tomaram a palavra, saíram à rua, reivindicaram o direito ao trabalho, inclusive autogerindo fábricas que tinham sido abandonadas pelo patronato. É o caso da Sogantal, no Montijo, que sabemos que existe uma reportagem muito interessante da Maria Antónia Paula sobre essas mulheres, sobre esse processo de autogestão que elas tiveram. Então, nós podemos dizer que elas lutaram pelo direito ao trabalho, pelo direito à habitação, a creche para as crianças, a salário igual para trabalho igual. O seu sentido de agência partiu da urgência de resolver problemas muito concretos nas suas vidas. Estas mulheres sentiram-se agentes dessa mudança e não simples espectadoras. Esta é uma questão crucial que está registada na memória de cada uma delas, que também se transformou em memória coletiva. E precisamente porque as imagens dizem muito, as palavras também são fundamentais, como aqui nos disse a Adriana Piano, mas as imagens também dizem muito. Nas primeiras eleições livres, em 1975, nós vemos muitas mulheres nas filas para votar. Mulheres de todas as idades, mulheres que até precisavam de um banquinho para se sentar, mas esta alegria de participar, de colocar pela primeira vez o seu voto numa urna, como dizia a Maria Teresa Horta, aquele papelinho mágico onde se coloca uma cruzinha e se dobra em 4 partes. Pois bem, estas foram protagonistas. Assim como foram estas, as trabalhadoras de várias fábricas. Lembro das operárias da Confélis em Almada, que a Omar acompanhou durante muito tempo na sua luta pelo direito ao trabalho. E quando nós, muitas vezes, nos livros de história, só vemos fotografias dos militares no 25 de Abril e andamos à procura onde é que anda aqui uma mulher, normalmente a mulher aparece a pôr o cravo lá na espingarda, ou então a dar de comer ou de beber aos soldados. Mas não, vemos aqui uma fotografia do barreiro, vemos uma fotografia de uma mulher a trazer as notícias do 25 de Abril, com um certo olhar risonho. E vemos aqui, por exemplo, no lado do Carmo, a Luísa Amorim, do MDM, ali do lado esquerdo. Então, é preciso ir buscando, não é? Nas fotografias, nas imagens onde estão estas mulheres, não apenas a pôr cravos, como que vemos aqui em cima, mas também nas manifestações abaixo o fascismo, viva a democracia, tenhas partido, não tenhas, não fiques aí parado, não queremos ver Portugal mais uma vez algemado,
abaixo os latifúndios, comissões unitárias nos bairros, pela ocupação das casas, casas sim, barracas não, tantas manifestações que nós assistimos. Portanto, elas eram protagonistas, elas foram agentes de mudança e nós conseguimos ver isso nas memórias, neste projeto. As operárias de Sogantal, fazendo um V de Vitória, antes delas ocuparem a fábrica, quando estava iminente a questão dos despedimentos, aqui dentro da fábrica, pela primeira vez a gerirem uma fábrica. O anúncio de um filme de uma cineasta francesa que 20 anos após a luta da Sogantal veio a Portugal e quis entrevistar as mulheres que tinham estado nessa luta extremamente importante. Nós em Coimbra, ao mar, fizemos a exibição deste filme juntamente com um depoimento da Maria Antónia Paula. Então, e que significado teve o 25 de Abril para as mulheres? O 25 de Abril foi um abrir de portas, tem que fazer muito depressa. Saltar barreiras para a participação das mulheres em todos os aspectos da vida, diz-nos a Rosa Custódia, operária das indústrias elétricas. As mulheres deixaram de viver acabrunhadas, fechadas e puderam usufruir os passos proibidos como a rua e dizer o que lhes ia na alma, na Seara Grita Autarca. Para a maioria das mulheres foi uma libertação, mas muitas delas esperavam ter mais do que vieram a ter. Madalena Barbosa também, grande feminista, também nos deixou. Eu recordo do meu pai dizer à minha mãe: eu gosto muito do 25 de Abril, mas não cantaste tudo. O 25 de Abril foi uma abertura de portas, uma explosão para novas possibilidades de intervenção. E aqui, uma frase da Maria Luz Pintacilgo, numa entrevista que realizei em 1997. Houve uma grande presença de mulheres e um grande entusiasmo, mas veio a acontecer como noutras revoluções. As mulheres que são protagonistas num primeiro momento, depois são silenciadas pela calma que segue à revolução. Rapidamente se tornam invisíveis. Temos a sensação que regressaram a casa, mas continuam de facto a lutar. Uma figura da Maria Luz Pintacilgo também, com uma breve homenagem a ela, porque não podemos deixar de homenagear. Ora bem, e onde é que ficaram os feminismos de segunda vaga? As reivindicações, eu leio o que é para ser mais rápido. As reivindicações mais específicas, como o direito à contracepção e aborto, a denúncia da violência doméstica contra as mulheres, as sexualidades livremente assumidas, eram questões que faziam parte de uma agenda feminista de segunda vaga. Mas não em Portugal, onde nesta segunda metade da década de 1970 ainda se estavam a concretizar reivindicações da primeira vaga dos feminismos. Independentemente disto das vagas, que eu também tenho a opinião que isto das vagas, enfim. Mas, para tentarmos localizar um pouco historicamente, como era o caso do acesso ao voto, o direito ao divórcio, as alterações das leis da família, só conseguidas com o novo Código Civil, a consignação do direito à igualdade na nova Constituição de 1976. Contudo, as reivindicações de segunda vaga acabaram por surgir. E surgiram através de alguns grupos feministas e do MLM, Movimento de Libertação das Mulheres, formado em 1974, no dia em que as autoras das novas cartas portuguesas foram absolvidas a 7 de maio. Após um processo prolongado de julgamento, com origem na apreensão do seu livro pela Polícia Política em 1972. Pode-se dizer que o legado feminista das novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Veiga da Costa só se concretiza em Portugal com a formação do MLN. Porque a campanha feminista internacional de apoio às Três Marias quase não chegou ao país pela censura, que isolou efetivamente o nosso país de acontecimentos internacionais como o Maio de 68 ou o despoltar dos movimentos feministas em outros países. A manifestação do MLM no Parque Eduardo VII, deturpada pela comunicação social, mostrou a mentalidade machista dominante mesmo nas próprias esquerdas. Tornar visível as reivindicações de cariz mais feministas era um caminho difícil. Lembro-me de uma manifestação do 1º de maio da CGTPI, em que a CNAC, Campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção, quis entrar com uma faixa a dizer contracepção para não abortar, legalização do aborto para não morrer, e que teve que enfrentar os piquetes da manifestação. Também algumas imagens. Aqui, reparem, uma manifestação em Amsterdão, onde se diz não viajem para o país que
põe na prisão as autoras de As Três Marias. Essa é uma coisa que eu nem estou a ver, e vocês também não estão a ver bem daí. Mas a campanha feminista internacional de solidariedade com as novas cartas portuguesas foi enorme. Eu só vos apresento aqui algumas questões porque não tenho tempo para mais nada. E, portanto, estão aqui desde abaixo-assinados, cartas de escritores e escritoras de renome mundial ao diretor do Times, notícias em vários jornais. Uma questão muito importante, a primeira Conferência Feminista Internacional da Nova Vaga dos Feminismos em Massachusetts, que lançou uma campanha de solidariedade com as Três Marias e também com uma jovem italiana julgada por aborto, etc. Portanto, nós vemos que é uma campanha muito grande, a manifestação de solidariedade em frente à Notre-Dame em Paris, e eu não consegui a Maria Teresa Ward que havia noutros países, mas eu só, quando estive em Paris a tentar investigar isto, só consegui isto. Pronto, de qualquer forma é assim. Como veem, jornais franceses, Três Pecadoras de Portugal, não é? O processo das Três Marias, uma luta contra a morte lenta, porque o processo foi muito prolongado, o combate das Três Marias, as novas cartas portuguesas com o prefácio de Evelyn Le Garrec e Monique Witting, que um prefácio extremamente interessante. E depois lá está. Como é que é noticiada a formação do MLM? Em primeira mão em França, no Libération. Depois da Revolução Florida em Portugal, o movimento de libertação das mulheres nasceu em Portugal, não é? Portanto, não passo mais daqui, que é para continuar. Podemos dizer que o MLM e outros grupos feministas, como o Grupo Autónomo de Mulheres do Porto, o Grupo de Mulheres da Associação Académica de Coimbra e o próprio IDM, de que já se falou, Informação, Documentação Mulheres, entre outros, tiveram pouco impacto e uma base social limitada. Claro, se compararmos a sua ação com os movimentos feministas dos Estados Unidos, em França, Inglaterra, Itália e mesmo em Espanha, somos até tentados a dizer que não houve feminismos em Portugal. Contudo, como já foi dito nesta mesa pela Anália, como nos dizem as historiadoras Mary Nash e Karen Hoffman, não podemos analisar os movimentos fora dos contextos. Portugal teve um regime de ditadura de 48 anos que nos fechou ao exterior, que influenciou de forma obscurantista e conservadora as mentalidades. As oposições que acusavam o feminismo de burguês e de dividir os operários e as operárias na luta comum contra o regime também produziram um caldo conservador que não ajudou a libertar mentalidades. Podemos dizer que no Estado espanhol também houve um regime prolongado de ditadura com o franquismo, mas fruto de um outro contexto, da Guerra Civil, a influência do movimento sindical anarquista que tinha ideias mais libertárias sobre as mulheres tiveram maior protagonismo, realizando até antes da morte do Franco um encontro de 500 mulheres em Madrid. Em Barcelona, os grupos feministas tiveram muita força nas ações e nos próprios estudos sobre as mulheres que foram influenciados pelo movimento feminista da época, ao contrário do que aconteceu em Portugal, em que a principal iniciativa nesta área surge da então Comissão da Condição Feminina. Dizer, no entanto, ressalvar aquilo que a Anália Torres disse, as feministas que estavam nas academias tiveram que segurar as suas áreas disciplinares, tiveram que se afirmar primeiro. As ciências sociais eram muito novas na altura do 25 de Abril e era preciso lutar por elas. E por isso tudo isto tem contextos e nós não podemos analisar de outra forma. Dar-vos ideia dos outros grupos feministas e reparem uma coisa muito engraçada, e isto é interessante até para a Anália, que tem estudado as questões da família e ela sabe isso perfeitamente. Nos anos 70, a perspectiva que havia da família era a família opressora, não é? O pensamento feminista sobre a família tem vindo a evoluir e a gente percebe que os feminismos têm esta tendência para analisar e para evoluir as coisas. Viva a família em compota, como vocês veem, e aquela lua revista feminista da Cooperativa Editorial de Mulheres, que se juntou também ao IDM na altura, e queria mostrar-vos isto, porque em termos de grafismo é tão interessante nós vermos, olhem, reparem aqui, 8 de março, Jornal Feminista, Saída Menstrual, ok? Então vamos ver o Touchon Brûle, que em França também foi apreendido, o Jornal Feminista, que nós temos aí vários, neste centro de meditação, várias edições do Touchon Brûle, e como é que o grafismo é muito idêntico, é muito interessante. Grupos e ações feministas, as mulheres contra o cerco, do Grupo de Mulheres da Associação Académica de Coimbra, que não era um grupo de mulheres que só atuava dentro da Associação Académica de Coimbra, não. Falava das lutas das mulheres
cá fora, nas fábricas, nos contextos daquela região. O Grupo de Mulheres do Porto, de que já falámos, e aqui duas associações de mulheres de grande importância. O MDM, que foi formado em 1968, que teve uma luta muito importante antes do 25 de Abril, de solidariedade com os presos políticos, contra a guerra colonial, e que temos aqui uma digna representante dos primeiros anos do MDM, e não só, e da revista Mulheres, e da UMAR, que era a União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, não é? Mas tinha alguns atrevimentos, vocês reparem ali. Tirar o lugar aos homens? Não. Ocupar-se o lugar a que temos direito. Mas, como em todas as lutas, podem dar-se alguns desaires. Isto era uma contracapa da revista Mulher de Abril, de que a Anália Torres era diretora. Ora bem, como é que nós localizamos os feminismos em Portugal nas décadas de 70 e 80? Reparem, reivindicações da chamada primeira vaga, direito ao voto, leis da família, divórcio, direito ao trabalho, salário igual, mas começa a surgir o direito à contracepção e aborto. Não as questões da violência, não muito forte as questões das sexualidades, e dizer que nesta década tiveram muita importância, não sei se a Regina da Rosa Silva irá falar disso, as conferências das Nações Unidas. Portanto, em 1975 tinha existido a Conferência do México, quando foi proclamada a década da mulher, de 75 a 1985, pelo meio a Conferência de Copenhaga e a de Nairobi em 1985. Nós não podemos também dissociar o nosso feminismo destas realizações internacionais que tiveram peso também cá numa série de iniciativas que se fizeram, não só em termos institucionais, pela Comissão, como também pelas ONGs que pertenciam ao Conselho Consultivo da SIC. A luta pela despenalização do aborto é uma luta que dura muitos anos, como nós sabemos. Não vale a pena estar a prolongar muito. Bem, para as mais jovens, com certeza era interessante. Mas, enfim, temos que ver que esta luta nos absorveu imenso, em alianças com outros setores sociais, não é? Em alianças. E que só em 2007 conseguimos finalmente interromper a gravidez a pedido da mulher e nos serviços, no Serviço Nacional de Saúde, outra coisa muito importante. Aqui a formação da CNAC, a Maria Antónia Paulo, uma imagem da Conceição Maçã que foi julgada mais ou menos na mesma altura, e não posso falar mais. Então, vamos passar à década de 1980, caracterizada a nível internacional por um clima de backlash, reação contra o feminismo. E será que houve backlash dos feminismos em Portugal? A ideia era que o feminismo estava morto, isto a nível internacional, e tinha trazido infelicidade às mulheres. Isto é muito retratado pela Suzanne Faludi, num jornalista, num livro que publica, em que nos Estados Unidos este era realmente o grande mote, não é? E em Portugal nós encontramos um feminismo tácito, que eu acho que neste momento já não existe tanto, mas que era: eu defendo os direitos das mulheres, mas não sou feminista. As exceções, isto são os seminários de que vos falei, as exceções vêm para a revista Artemisia, lançada pelo Grupo de Mulheres do Porto, e para a Liga dos Direitos das Mulheres, que faz um seminário Feminismos nos finais do século XX e inícios do século XXI. De resto, a palavra feminismos não era utilizada, apesar de, nos anos 80, terem existido iniciativas pioneiras. Por exemplo, o primeiro seminário sobre a violência contra as mulheres é uma iniciativa do IDN em 1987, que traz mulheres da Holanda e de outros países pertencentes a uma coordenadora europeia de mulheres. E o primeiro seminário sobre assédio sexual é feito em 1989 pelas ONGs do Conselho Consultivo da SIC, em que a Ana Val teve também, nesta altura, um grande papel na dinamização deste seminário. Lá está, as iniciativas do seminário dos feminismos, da Liga dos Direitos das Mulheres e a revista Artemisia, não tenho tempo para mais nada, passa adiante. Agora, feminismos em Portugal das décadas de 1990 a 2000. Reparem, a despenalização do aborto continua. Surge a violência contra as mulheres. Surge a paridade, o assédio sexual, os direitos LGBT, em especial anos 2000, a mutilação genital feminina, o tráfico de mulheres
e a valorização histórica dos feminismos, que acho que é uma questão muito importante e que a UMAR tem contribuído, e a Conferência de Pequim em 1995. Porque apesar de terem existido outras conferências, como a ECO 92 no Rio de Janeiro, onde as questões ambientais e das mulheres foram tratadas, a Conferência de Viena, a Conferência do Cairo, sobre as questões da população, onde os direitos das mulheres foram tratados, é a Conferência de Pequim que produz a plataforma mais importante até agora e que, se virmos essa plataforma tal e qual como está esmiuçada em todas as suas vertentes, é algo extremamente atual. Mas dizer-vos que realmente a paridade surge na agenda política da década de 1990 por influência do Conselho da Europa, onde é criado pela mão de Regina Tavares da Silva o conceito de democracia paritária. Não sei se estou a dizer bem, se estou a dizer mal, depois reponho a verdade. A violência contra as mulheres passa a fazer parte da agenda política, não é? Isto é as conferências. As questões do aborto, não temos muito tempo, lá está o barco da Women's on Waves, em 2004. Nós sempre que íamos lá fora, a marchas, manifestações, levávamos sempre este cartaz: julgadas por aborto nunca mais. E até tínhamos isto em inglês e tudo, que era para o pessoal se perceber. Portanto, aqui está dizer que o facto de algumas mulheres terem morrido de aborto clandestino, como o caso de Galizete Moreira no bairro de Aldoar do Porto, por tomar medicamentos que não tinham nada a ver, bem, enfim. E esta jovem de 14 anos que toma 64 comprimidos de Citotec e que deu entrada no Hospital de Santa Maria em Lisboa, já em estado de choque. Isto quer dizer que realmente estes acontecimentos todos terríveis para estas mulheres acabaram por ajudar a opinião pública e os julgamentos, a opinião pública a poder ter uma opinião mais favorável relativamente às questões do aborto, porque estava criada na sociedade portuguesa uma questão, a violência contra as mulheres, como eu disse, primeiras casas de abrigo, e chego realmente ao final. E então o final é assim: na primeira década dos anos 2000, existiram iniciativas internacionais fora do quadro das Nações Unidas que tiveram reflexo em Portugal. A criação da Marcha Mundial de Mulheres e atividades promovidas por esta rede em Nova Iorque no ano 2000, em Lisboa 2000, Marselha 2003, Vigo 2004, etc. É uma questão que nos anima muito e é formada mesmo a Coordenadora Nacional da Marcha Mundial de Mulheres, a que a Eduarda se referiu e onde o Clube SAD participou. Depois, existiu uma articulação feminista com outras agendas sociais, caso dos Fóruns Sociais Mundiais, em Porto Alegre, depois em Paris, em Londres. E sente-se que a palavra feminismo começa a ser mais assumida a partir dos anos 2000. Eu acho que o Congresso Feminista de 2008, que mobilizou 300 de pessoas com significativa participação de jovens, teve esta função também. Surge uma maior articulação com o movimento LGBT+, maior ligação entre academia e ativismo, com as reservas que a Amália Torres fez e muito bem. Mas esta ligação era necessária, era fundamental que nós nas mesmas mesas pudéssemos conhecer as produtoras do conhecimento, sem o qual também um movimento por si só é muito pouco, porque não pode refletir sobre aquilo que foi produzido para depois poder intervir, não é? E também porque para o conhecimento também é importante a ligação às lutas existentes. Isto é uma relação dialética fundamental, não é? Na situação atual, nós podemos dizer que os feminismos ainda não são reconhecidos na sua tripla dimensão, a meu ver, que é, ou na sua pluralidade, que é intervenção política. Muitas vezes ainda não somos muito levadas a sério, apesar de se fazer lobby político, apesar de se ter ação de rua. Na reflexão crítica sobre a sociedade, porque nós muitas vezes também nos guetizamos
e não temos uma visão mais holística sobre a sociedade e também não temos uma reflexão crítica sobre o todo, segundo a nossa perspectiva, e também o questionamento epistemológico, embora não estejamos todas de acordo com isto, mas há também questões que ainda não foram devidamente aprofundadas, a meu ver. Há o entrelaçar das novas e velhas causas, há a consciência de que uma agenda feminista tem de ser plural, com um discurso renovado e inclusivo, que traga homens que sofram os efeitos de uma masculinidade hegemónica, e há novas formas de dinamização das ações assentes na net e na diversidade do pensamento feminista. Dizer ainda que, a meu ver, há desafios que estão colocados. E nesses desafios, eu gostava de citar o seguinte. Eu creio que a teoria feminista está mais complexa nos tempos atuais e que esta complexidade não deve ser entendida como uma paralisia, só por vezes não é possível estabelecer prioridades nas tais lutas, porque as situações de mudança estão mais entrelaçadas, ou ainda porque outras concepções de combate à dicotomia de género colocam maior ênfase na performatividade das identidades sexuais como identidades não fixas. Tudo isto se mistura nos tempos atuais. Tudo isto nós temos que entender como é que... Eu agora não posso dizer mais, porque já estou, mas eu gostava de desenvolver esta questão. Como é que nós temos que dar ainda prioridade às discriminações que surgem das reivindicações dos feminismos de segunda vaga, porque ainda temos, porque ainda é premente, mas que não podemos fechar os olhos também às novas concepções daquilo que se considera uma terceira vaga dos feminismos. Um bocado difícil de concretizar em termos de ação. Eu sou adepta de uma coisa que eu ainda não sei bem o que é, mas que se tem que estudar, que é o feminismo de agência. Ou seja, onde as mulheres e os homens, porque os homens podem ser feministas, nas lutas contra as múltiplas discriminações, têm que ser eles os agentes dessa mudança, têm que fazer eles próprios também, eles próprios e elas próprias, essa agência, não é? E não vamos eliminar no feminismo de agência a divergência e a controvérsia entre as correntes. Antes de celebrar a diversidade de pensamento e a unidade na ação política e na intervenção social, como já foi dito. A transformação social não se faz apenas com o debate e a produção teórica. A ação política e a produção cultural são essenciais na configuração dessa mudança. E cá por aqui, vem muito tempo. A mais? Desculpa, não foi possível. Muito obrigada pelo convite para participar nesta reflexão da situação das mulheres nestes 40 anos, as conquistas, os desafios, os falhanços, os progressos, etc. E eu vou fazê-lo na perspectiva do meu envolvimento pessoal, quer a nível nacional, quer internacional, aliás, no seguimento da proposta que me foi feita. Ok, desculpem. Bom, eu disse apenas que vou fazer esta reflexão um bocadinho na perspectiva do meu envolvimento pessoal com estas questões, quer a nível nacional, quer internacional. Porque tive a sorte de ser desperta para estas questões muito cedo. A figura de Maria de Lourdes Pinto da Silva foi aqui evocada há bocadinho. Eu conheci Maria de Lourdes Pinto da Silva, foi minha professora quando eu tinha 13, 14 anos. E foi aí que tudo começou. E depois continuou na Juventude Universitária Católica, de que ela era presidente. Aliás, a Juventude Universitária Católica era um movimento progressista. Continuou no movimento de grau, que ela introduziu em Portugal, e por aí adiante. E depois convidou-me para trabalhar na Comissão. Mas não foi só por aí. Eu, logo a seguir à universidade, estive uns anos fora, e os 2 anos que trabalhei na Universidade de Cambridge era um meio extremamente cosmopolita, e em que tudo era questionado, e para alguém que vinha de um país relativamente fechado e com pouco questionamento, era de facto um fascínio. Mas o momento mais importante foi nos Estados Unidos, em que eu estive no momento dos movimentos cívicos a favor dos direitos cívicos e da grande marcha sobre Washington, que terão ouvido falar, as pessoas mais novas,
do Martin Luther King, da Anna Dream, etc. Eu estava lá nessa altura e isso foi também outro fascínio, porque também foi um momento dos novos feminismos. Foi em 63 que a Betty Friedan escreveu o seu livro, que disputou tanta coisa. Bom, em Portugal também havia questionamento, embora em surdina, e já foi aqui referido, eu não vou repeti-lo, mas lembro em particular um grande colóquio que houve na Faculdade de Direito em 67, 68, por aí, e evidentemente as Três Marias são o símbolo dessa luta, mas não vou desenvolver. Mas também a nível da vida política começava a haver um questionamento, e recordo que foi a partir de 70 que houve um grupo de trabalho sobre a participação das mulheres na vida económica e social, depois em 73 se transformou em Comissão para a Política Social relativa à Mulher, liderado por Maria Lourdes Rita Silva, no qual eu participei, mas foi depois de 75, como também já foi referido, que tudo explodiu. Eu acho que foi de facto uma explosão de organizações de mulheres, de debates, e vimos aqui nas fotografias que nos foram mostradas. Foi uma verbalização de muitas questões que estavam latentes e foi de facto um chão em que tudo isto cresceu. Cresceu num movimento feminista que, apesar de tudo, foi sempre relativamente moderado no nosso país e, segundo a nossa tradição, não teve a mesma exuberância que em vários outros sítios, mas foi um movimento feminista com alguma consistência, persistência, etc. Foi também o eclodir do que se tem chamado um feminismo institucional. Rosa Monteiro, investigadora de Coimbra, fala de emergência de um feminismo de Estado, numa pequena publicação que fez exatamente sobre o surgimento e as primeiras ações da Comissão da Condição Feminina em Portugal, que nasceu na sequência dessas outras comissões anteriores, mas que só nasceu em 75. Ora, este feminismo institucional e, portanto, a ação desta comissão em que eu participei desde o início, caracterizou-se logo ao princípio por um levantamento da situação das mulheres. Não havia sequer dados estatísticos publicados por sexo, não se sabia qual era. E, portanto, isso foi a primeira coisa que foi preciso saber. Onde é que elas estão, o que é que elas fazem no trabalho, da demografia, qual é a situação do ponto de vista da demografia, da educação, da participação política, etc. Mas houve um aspecto que eu considero extremamente interessante e muito específico deste feminismo institucional português, e que foi a cooperação com as organizações da sociedade civil neste início, em 75. Houve organizações, a iniciativa partiu das organizações da sociedade civil que procuraram a Comissão e disseram: nós queremos colaborar para mudar, porque sabiam deste interesse da Comissão, fazer este levantamento, ver quais eram os problemas. Foi uma ação conjunta que se concretizou em 75, num primeiro plano de ação que incidia sobre 5 aspectos, foram considerados os aspectos fundamentais sobre os quais era preciso agir. E eu vou-vos dizer quais são. Primeiro, foi sobre a discriminação contra as mulheres no direito de família. Era essencial. E foi um processo muito, muito interessante, porque foi a partir do terreno. As organizações pesquisaram e trouxeram problemas do terreno, perfeitamente identificados, em que as situações de discriminação derivavam da lei. Era a lei que permitia essas situações de discriminação. E isso concretizou-se, aliás, na primeira publicação da Comissão, que se chamou exatamente Discriminação contra as Mulheres no Direito de Família. Não é esta a publicação, isto é só fotocópia. Bom, esta história não é muito conhecida, e eu tive a noção disso este ano, em 8 de março, no Ministério da Justiça, houve uma cerimónia de celebração dos 40 anos do novo Direito de Família, enfim, da prisão do Direito de Família. E pediram-me para falar, e foi disso que eu falei. E as pessoas desconheciam, conhece a história da Comissão de Revisão do Código Civil, oficial, da professora Magalhães Classe, a doutora Nobreza, por aí adiante, mas a história da contribuição da sociedade civil, que foi decisiva para trazer à luz determinados problemas, não é assim tão conhecida. Bom, os outros pontos desse plano de ação, portanto, os problemas essenciais, reconhecidamente essenciais nesse momento, eram a participação da mulher na vida cívica e política, a dupla tarefa da mulher trabalhadora em contraste com as imagens tradicionais do papel das mulheres, a diferença salarial entre mulheres e homens e as condições de trabalho nas indústrias com maior número de mulheres, e a última condição da mulher e o planeamento familiar, que viria a traduzir-se depois num projeto de dimensão nacional. Porquê é que surgiu este plano com as organizações não governamentais? Surgiu exatamente no âmbito daquilo que a Manuel já fez referência, que foi
o Ano Internacional da Mulher, a Conferência do México, que o México foi a primeira conferência mundial das Nações Unidas sobre a situação das mulheres no âmbito do que foi chamado Ano Internacional da Mulher. Ora, isto é um momento muito importante, foi o início do processo político a nível global do assumir destas questões como questões que pertencem ao fórum da política global, porque antes não eram. E esta Conferência do México teve, de facto, figuras da primeira linha a nível mundial, de muitos países, e passou-se uma coisa muito interessante. Aliás, há uma fotografia que é muito conhecida, que mostra uma coisa completamente não usual, que é as mulheres sentadas na primeira fila no grande auditório da Conferência do México. E chama-se exatamente Women Sat in the Front Row. As mulheres sentaram-se na fila da frente. Porque normalmente sabem que cada país tem 1 ou 2 lugares na fila da frente e depois para os consultores 1 ou 2 ou 3 lugares na fila de trás. Normalmente as filas da frente são ocupadas pelos homens, às vezes há algumas mulheres na fila de trás, naquela Women Sat in the Front Row. Bom, a delegação portuguesa foi muito sui generis, como se lembrarão eventualmente algumas, porque era uma delegação constituída 50-50 por organizações não governamentais e representantes governamentais. E até acabou por ser maioritariamente não governamental, porque uma das pessoas não governamentais, a chefe de delegação, Maria Luz Pinto da Silva, não pôde ir à última hora. Nós vivíamos o verão conturbado de 75. Bom, éramos 5 mulheres, 3 não governamentais, 2 governamentais. E Portugal estava no foco das atenções de toda a gente, que achavam completamente estranho e sui generis o que estava a passar entre nós. Nessa altura, Manuela já disse, foi aprovado um plano para uma década, foi aprovado logo a seguir uma coisa que é a Convenção sobre a Eliminação, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Eu chamo a atenção para esta Convenção, que é um documento normativo ainda hoje existente, a que os Estados e as organizações da sociedade civil podem recorrer, fazer queixas, que é extremamente usada em alguns países, pouco entre nós. Bom, este momento de 75 foi um momento de grande entusiasmo, porque as pessoas pensavam, pronto, agora identificámos os problemas, a solução vai vir. 10 anos depois, 85, na Europa, caímos na realidade, não veio. Os problemas eram muito mais complicados. E era preciso uma mudança muito mais estrutural, uma mudança da sociedade. Não é apenas, percebeu-se que não era apenas uma questão das mulheres, também era preciso despertar a consciência dos homens e da sociedade do seu conjunto. Daí que as tais novas propostas de solução, em 85, não era apenas a eliminação da discriminação, era a construção proativa da igualdade, novo programa de ação mais longo prazo, estratégias até o ano 2000, novos temas, novas preocupações, novos grupos, etc. Entre nós também, eu vou saltar entre nacional e internacional, entre nós também, depois de mudanças legislativas que temos tido, mudança no direito de família, igualdade de trabalho no emprego, a lei da publicidade e várias outras, percebemos que a aposta agora era outra, era mudar as cabeças das pessoas, era trabalhar no terreno. E daí, e estamos, portanto, estou a seguir a sua linha também, nos anos 80 e início de 90, que são anos de progressiva abertura, novos temas, novos públicos, novas preocupações, da violência. Aliás, há uma cena muito interessante que se passa em 80 na Conferência de Copenhague. Há um país que apresenta uma resolução apresentou uma resolução sobre a questão da violência contra as mulheres. Desperta um enorme sururu, porque era um não dito. Vai à votação e é votada favoravelmente, com exceção de um país que levanta o dedo e diz: nós não aprovamos, porque isso não existe no nosso país. Conclusão, gargalhada geral na sala de 3.000 pessoas. Depois, houve outros temas também nessa conferência. Mutilação genital feminina, primeira vez que foi dito, com escândalo de alguns países onde ela era praticada, aliás, que diziam, das próprias mulheres, que diziam, isso faz parte da nossa cultura, vocês ocidentais não têm nada que se estar a meter com, com essas coisas. Bom, isto significou a nível nacional que houve um olhar mais global, teve que haver um olhar mais global sobre as questões das mulheres e as questões da igualdade. E foi o início, e aí as ONGs tiveram outra vez um papel importante, propuseram um primeiro plano global para a igualdade. Isto ainda no final dos anos 80, creio. Não passou. Só viria a ser assumido, digamos, mais tarde, em 90. Ora, foi também nesse momento, estamos nos anos 80, que se percebeu que esse alargamento de campos de ação tinha necessariamente que atingir a academia e as universidades. E daí que
houve a proposta, o que hoje existe em tantas universidades, estudos sobre mulheres, estudos de género, não havia. E houve a proposta, a primeira proposta de realização de uma iniciativa nesta linha, que foi um grande seminário na Fundação Gulbenkian em 83, poucas pessoas se recordarão, mas foi acompanhado de uma exposição extremamente interessante de livros portugueses sobre mulheres, que tem, aliás, eu trouxe, tem um catálogo muito bonito, com folhas de rosto, dos mais importantes livros escritos desde o século XVI em Portugal sobre as mulheres, e que teve eco nas universidades, e passado pouco tempo aconteceu o grande colóquio de Coimbra, o grande colóquio de Lisboa, e depois começou a haver iniciativas em muitas universidades. Bom, mas eu tenho que acelerar, suponho eu. A Manuela falou que houve, de facto, uma viagem no olhar sobre estas questões, a igualdade, no sentido da paridade, significando o quê? Que se olhava para os homens e as mulheres como sendo pessoas iguais em dignidade e em direitos, embora assumindo as suas diferenças, e passando, portanto, de um sentido igualitarista para um sentido de respeito pelas identidades. Ora, este facto teve início no Conselho da Europa. Eu estive muito envolvida, é verdade, porque presidia nessa altura o Comitê de Igualdade do Conselho da Europa com representantes de todos os países do Conselho, e foi uma noção, a da paridade e a da democracia paritária, extremamente controversa. Por muito lógica que nos pareça, mas designadamente os países do norte da Europa, enfim, mais de cultura anglo-saxónica, achavam que não tinha nada a ver, e os países do sul aderiam, o que foi muito curioso, aderiam à ideia com grande interesse. Eu lembro-me até que uma vez tive que pedir ao secretariado que providenciasse um dicionário inglês, porque as da língua inglesa diziam que a palavra parity não existia, e eu tive que provar que existia. Adiante, chegámos aos anos 90, e a Manuela referiu as grandes conferências dos anos 90. Os anos 90 foram, do ponto de vista do pensamento internacional, foram anos extremamente importantes. Foi não só a Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento em 92, como a dos Direitos Humanos em 93, a do Cairo sobre População e Desenvolvimento em 94 e, exatamente, a de 95 sobre as mulheres. O Manuel já referiu a plataforma de ação de Pequim, não vou alongar-me, vou apenas dizer que não apenas a de Pequim, mas estas conferências foram momentos extremamente importantes de reflexão e de delinear de estratégias a nível da comunidade global, em que as questões dos direitos das mulheres e as questões da igualdade aparecem estreitamente ligadas à solução dos problemas do mundo. Isto é a primeira vez que acontece. Que não seja assim uma coisa ao lado, mas que aparece integradas digamos, nos problemas do mundo. E que não é mais possível pensar a solução destes problemas sem os analisar em termos de género, isto é, ver como é que as questões têm reflexos sobre a situação dos homens e as mulheres, e as diferenças que apresentam, históricas ou outras, e como é que o contributo de uns e de outros tem que ser valorizado e aproveitado. Este contexto é um momento muito significativo. Foi em 93, na Conferência dos Direitos Humanos em Viena. Como saberão, é a primeira vez em que em que os direitos das mulheres são considerados direitos humanos. No documento final da conferência diz-se, eu vou só ler: os direitos humanos das mulheres são uma parte inalienável, integrante e indivisível dos direitos humanos universais. E depois diz que a participação plena das mulheres em condições de igualdade, etc., e a eliminação de todas as formas de discriminação são objetivos prioritários da comunidade internacional. Mas esta primeira frase, em que diz que os direitos das mulheres são direitos humanos, foi muito difícil de passar. É óbvio, não é? Mas não foi. E sabem como é o mecanismo, digamos, nas discussões internacionais? Os textos, as partes do texto que não têm acordo ficam entre parênteses. Bom, esta frase ficou entre parênteses até o fim. Pronto, acabou por passar. Não, sem que, nem em conferências posteriores, não tenha havido tentativas de a questionar. Mas, felizmente, há uma coisa nas Nações Unidas que é o agreed language não se toca. Portanto, foi a agreed language, a linguagem acordada em 93, permanece até hoje. Aliás, foi também nesta Conferência de Viena que a noção de violência aparece formulada pela primeira vez como violação de direitos fundamentais. É exatamente no mesmo documento, diz que a violência com base no sexo e todas as formas de assédio e exploração sexual, incluindo as que resultam de preconceitos culturais, bem como o tráfico internacional, são incompatíveis com a dignidade e com o valor da pessoa humana e devem ser, por isso, eliminadas.
Ora, tudo isto são conceitos óbvios, mas como vos disse, foram muito controversos na cena internacional e ainda há hoje quem não gosta deles. Ora, para além destas menções específicas, na visão geral de toda a produção conceptual destes anos 90, há, de facto, a noção de que a questão da situação das mulheres e da igualdade de género está no centro de muitos dos problemas do mundo. Há uma frase muito interessante que eu costumo citar, que foi do Relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, nesse ano, que diz: Human development that is not engendered is endangered. O desenvolvimento humano que não tem a perspectiva de género corre perigo. Bom, voltando ao nacional, também entre nós, nesta década de 90, creio que se pode dizer que houve a preocupação de introduzir esta visão na política para a igualdade e sentiu-se a necessidade de dar uma nova legitimidade às questões da igualdade. E eu destacaria aqui a importância da revisão constitucional de 97, em que o artigo 9º diz que a promoção da igualdade entre homens e mulheres é tarefa do Estado, e isto é novo, é tarefa do Estado. E diz também que a lei deve promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos, em geral, e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos. Ora, tudo isto implica, de facto, programas muito mais alargados, programas globais para a igualdade. Por outro lado, a própria evolução dos mecanismos que em Portugal se têm ocupado dessas questões, passando de Comissão da Condição Feminina para a Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres, Comissão para a Igualdade, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, significa uma evolução no olhar sobre estas questões. Isto tem reflexos. Estou a exagerar? Tenho, ótimo. Então mando-me acabar daqui a 5 minutos, está bem? Isto tem reflexos, dignadamente, no ano 2000. No ano 2000 foi um ano, a nível das Nações Unidas, um ano importante, foi da Cimeira do Milénio, em que se tentou, no fundo, integrar todas as questões que tinham sido discutidas durante a década de 90 e formulá-las de uma forma orgânica, coerente e global. E foram os Objetivos da Cooperação e os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e lá aparece, entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a questão da igualdade de género e do empoderamento das mulheres. Empoderamento é uma palavra um bocadinho feia, mas é aquela que é usada, é a tradução do empowerment. Outros temas, a pobreza da fome, a educação primária universal, a redução da mortalidade infantil, a melhoria da saúde materna, todos eles têm a ver de forma muito estreita com a situação das mulheres. Portanto, há um progresso que é visível do ponto de vista do pensamento internacional, mas que não exclui as dificuldades que permanecem. Eu estive, depois de 2000, durante 8 anos no comitê que faz a supervisão desta convenção e que analisa, portanto, as situações nacionais e os relatórios que são apresentados de cumprimento desta convenção. E, portanto, durante esses 8 anos, analisei com algum detalhe vi situações de mais de 100 países, não apenas no papel, mas muitas delas in loco, desde o Extremo Oriente ao Extremo Ocidente. E cheguei a uma conclusão, é que, não obstante as diferenças culturais, geográficas, históricas, desenvolvimento, seja o que for, riqueza, há algumas formas de discriminação contra as mulheres que são persistentes, permanentes e que é muito difícil combater. Outras são mais específicas, determinadas, evidentemente, cambiantes de formas diversas nos diversos países. Mas algumas delas, eu já tenho dito isto muitas vezes, mas vou dizer mais uma vez, porque é de facto a conclusão a que eu chego, é que há pelo menos 4 grandes formas de discriminação contra as mulheres que são comuns a todo o mundo. E vou, enfim, referi-las muito rapidamente. A primeira é a violência, obviamente. Isto é suficientemente conhecido, em particular a violência doméstica, mas há outras formas, desde o tráfico para a prostituição que está em crescer no mundo, ou por outros fins, as práticas culturais nefastas, falamos da mutilação genital feminina, mas há outras, desde o casamento das crianças, os crimes de honra, o femicídio, a dominação dos fetos femininos, o mesmo das meninas recém-nascidas, como os rituais de viuvez, o confinamento das mulheres a determinados espaços, a ausência total da autonomia com o sistema chamado de guardianship, a violência particular contra as mulheres em situações de conflito, por aí adiante. Isto é o primeiro. Segundo, as condições de trabalho e de participação na vida económica, discriminação no mercado de trabalho, mesmo com melhores qualificações, e isto é generalizado em muitos países do mundo, em toda a parte, a mesma segregação vertical, a mesma segregação horizontal,
em toda a parte da desigualdade salarial, a mesma penalização por motivo de maternidade e de conciliação ou de responsabilidades familiares. E a caminho de se tornar um problema mais global, ainda não existente em determinadas regiões, mas a tornar um problema global, esta questão da conciliação da vida profissional e familiar. Terceiro aspecto que existe em toda a parte, que é a marginalização na tomada de decisão política e económica. Mais visível a política, menos a económica, mas igualmente perversa. Com argumentos semelhantes em todas as partes do mundo, o que é muito curioso. E os argumentos são o mérito, as quotas, a vontade das mulheres, não querem, etc. Quarto aspecto da discriminação é que está na base de todos os outros, que é a persistência dos estereótipos e a resistência à mudança. Noções transmitidas que se assentam na visão fixa e rígida do que é o papel dos homens, o papel das mulheres, do que é que significa, o que é próprio de uns e de outros, etc., o que é masculinidade, feminilidade. Isto é um traço que está, de facto, subjacente a todos os outros e que está na base da dominação e do poder e da submissão e da desvalorização por outro lado. Claro que há outros traços, eu acentuo estes, porque são, de facto, comuns a todo o mundo e são desafios em que é fundamental hoje passar da teoria à prática, porque a teoria já todos nós sabemos. Aliás, é muito curioso que no Conselho da Europa, eu falei essencialmente nas Nações Unidas, mas tudo isto é discutido em outras instâncias regionais, para a Europa, o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, mas no Conselho da Europa, que foi de facto porta-voz de muitas destas preocupações na Europa, há apenas há várias resoluções, mas há apenas duas declarações, são assim dois documentos de fundo de teoria, de substância, uma que é de 88 e que aponta, digamos, um princípio e que diz que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio de direitos humanos e um fundamento da democracia e da justiça social. Depois só há outra em 2009, 20 anos depois, que o título dela basta para nos mostrar qual é o conteúdo e que diz tornar a igualdade uma realidade, tornar a igualdade de género uma realidade. Portanto, são 20 anos de diferença, duas posições, mas penso que é típico e que é verdade para a Europa e para todas as regiões. Por tudo isto, eu vou terminar com esta última referência, por tudo isto, a questão da igualdade entre os homens e as mulheres, a questão da igualdade de género, como se chama, está claramente inscrita no novo compromisso político a nível global e eu acho que é importante nós sabermos isto, que é a nova agenda política global, a Agenda 2030, portanto 2030, que se chama Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que foi aprovada pela Assembleia Geral em 2015 e pode ser um instrumento valioso também para a sociedade civil perante o poder político. Ora, o que é que nos diz essa agenda global? Primeiro diz-nos que é uma visão global do mundo atual sobre os problemas do mundo e os objetivos a atingir, como ela se intitula a si própria, a Broad Universal Policy Agenda. Uma agenda que se define como um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. E relativamente às pessoas, o que é que propõe? Que é preciso, portanto, os objetivos de acabar com a pobreza e a fome, construir sociedades pacíficas e inclusivas, promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, assegurar que ninguém é deixado para trás. E para o planeta propõe a preservação e proteção dos recursos naturais, desenvolvimento económico sustentado que possa trazer paz, prosperidade e trabalho decente para todos na nossa sociedade. Ora, entre os objetivos que podem conduzir a uma visão de futuro, como propõe, uma visão transformadora. E transformadora em que sentido? Transformadora no sentido de construir um mundo mais igual, em que haja menos desigualdade, livre da violência, livre do medo, um mundo de literacia universal, de educação de qualidade, cuidados de saúde, proteção social. E nesta visão é dito que a desigualdade de género aparece como desafio essencial. A key challenge, um desafio essencial. Juntamente com outros, obviamente, o desemprego, as ameaças sobre a saúde, os desastres naturais, os conflitos, o extremismo, as alterações climáticas, etc. Mas é hoje reconhecido, e eu penso que isso é extremamente importante, que se considere que no âmbito de toda esta visão transformadora do mundo, há que construir a igualdade de género, que é um elemento crucial. Pronto, eu vou acabar e acabo resumindo, no fundo, que acho que são as diferentes fases desta evolução. Passou-se no início de um olhar para a eliminação da discriminação nos anos 75 e 85, consciência da desigualdade na lei, a necessidade de construir a igualdade na lei.
Depois, para a construção da igualdade, que se chamou a igualdade de oportunidades, de facto, e numa ótica de normalidade e de justiça, da justiça era a grande bandeira, e eu senti ecos da Ana de Castro Osório, que dizia que ser feminista é apenas ter justo e ser lógico. Depois, numa terceira fase, passou-se para a construção da igualdade substantiva, que implica a mudança cultural, que é uma questão de democracia, direitos humanos, e aqui também ecoou a Adelaide Cabete a dizer que era preciso, que o feminismo é caminhar para a justiça, para a verdade, para a luz, para o direito humano, e neste momento estamos numa fase em que o conceito de igualdade de género e de empoderamento das mulheres, e que é a formulação atual, é politicamente reconhecido como um objetivo a atingir, fundado nos direitos humanos e integrado na perspectiva política global. Esta ótica hoje é reconhecida e aceita. Bom, se é fielmente respeitada e seguida, isso é outra questão. Mas que há aqui um caminho percorrido de um feminismo institucional e que eu tive a sorte de acompanhar de perto, e que há aqui uma promessa de futuro, disso eu não tenho dúvidas. Bom, eu vou falar de um tema que tem sido muito esquecido, porque tem um parâmetro de época, e que, no entanto, muitas das questões que hoje se colocam, e inclusivamente a chamada de atenção para elas, a visibilidade delas, passa por esta experiência, que foi uma experiência que durou de 1968 a 1991, com duas etapas que vamos ver aqui. Refiro-me à revista Mulheres, Vamos abrir qual? exatamente, o segundo, revista Mulheres, vamos lá, revista Mulheres, vamos lá, e vamos por aí. A revista Mulheres, vocês verão logo pela primeira imagem, que é o número 1, esse foi um número passado 10 anos, verão imediatamente que há aqui uma evolução muito notória. Portanto, 1988 e 1989 é a primeira etapa da revista Mulheres, a mais audaciosa, e depois temos a segunda, que é de 1900, está errado, desculpem, é de 1989 ao início de 1991, e que de facto é mais controlável. E eu vou explicar porquê. A revista Mulheres tem como promotores, como sabem, portanto, 1978, portanto passaram 3 anos sobre a Revolução. Não há uma consciência muito grande, nomeadamente entre as mulheres, dado o facto de irem falar de toda a política do fascismo e, de facto, da mulher para o lar, da mulher no lar, e, portanto, o PCP tem um outro conceito que não é feminista, que tem um outro conceito e que não tem, digamos, uma grande expressão a nível de mobilização das mulheres, a não ser de alguns setores operários, metalúrgicos, particularmente, lanifícios, etc., pressionado pelo movimento democrático de mulheres, que é um movimento que vem desde a clandestinidade. Portanto, um movimento que se constitui em 1968 e que realmente teve uma importância extraordinária. É o primeiro movimento onde, logo a seguir ao 25 de Abril, se coloca, eu tenho um livro sobre isso, mas não trouxe, se coloca o direito ao aborto, a luta pelo aborto, e que depois, como este movimento estava relacionado com o PCP, tivemos de baixo no chão, de riscado o documento todo que dizia das reivindicações de direito ao aborto. Mas como eram muitas centenas, elas saíram riscadas, o documento é riscado. Bom, portanto, alguém viu que havia qualquer coisa arriscada, que era exatamente. Impulsionador essencial é Alda Moreira. Alda Moreira é uma mulher excepcional, do qual se sabe muito pouco. Nasceu em Alcântara, onde hoje é a Pastelaria de Galão. Nasceu em 1903, filha de um serralheiro mecânico e de uma operária, de uma costureira de alfaiate. Estudou na Faculdade de Ciências, estudou, portanto, Físico-Química, foi uma aluna brilhante, com 17, que no momento era muito. Ligou-se à Associação Feminina Portuguesa para a Paz, ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que aliás eu vou falar aqui mais, que é a nossa história. E em 1947
entrou como funcionária do PCP, foi para a clandestinidade, embora tivesse um convite excepcional do gabinete da Marie Curie, porque ela era muito boa para fazer investigação. E mesmo na clandestinidade, ela confessou-me a mim, porque tenho várias gravações dela, nós fomos extremamente amigas, confessou-me a mim que teve sempre uma nostalgia e pensei em voltar para a investigação. Bom, depois de 82, desculpem, 82, pronto, bom, devo dizer que isto às vezes não tem muita diferença, eu tenho trato com problemas familiares, um ataque de fibromialgia terrível, enfim, voltemos, por favor, e desculpem estas questões. Os objetivos do PCP, portanto, depois de uma luta interna, vocês falam com um pouco difícil, que constitui uma revista de mulheres, era a consciencialização antifascista, democrática da população feminina. Atingir o maior número possível de pessoas, a maioria despolitizadas, claro, e contrariar a ação alienante, terrível, que era feita pela Códice Feminina, pelas mulheres de hoje, pelas donas de casa, pela ela, etc., que eram revistas que, mesmo passadas estudantes, que não eram, aliás, muitas, continuavam com uma mensagem perfeitamente herdeira e boa herdeira da noção de papel do que era a mulher, da essencialidade da mulher durante o fascismo. Havia a precaução de a revista Mulheres não ser nunca o Avante Feminino, não ser nunca o Diário Feminino, que era um jornal muito importante, mas que era influenciado pelo PCP, com a maioria dos redatores do PCP, não ser o Alavanca, que era o órgão da CGTP, não surgir claramente ligado ao movimento democrático de mulheres, e enquadrar-se das mulheres, na individualidade das mulheres, não chocar, agir de um modo muito cuidadoso, uma mensagem democrática velada, etc. Ora bem, espera aqui, falta aqui no erro, primeiro falta aqui, espera. Pronto. Portanto, inicialmente, entre Alda Nogueira, eu trabalhava no jornal Avante, onde aprendi muitíssimo, foi uma grande escola de vida, ainda por cima cobria as mulheres da Conferência Operária, da Reforma Agrária, aprendi muito sobre uma coisa que o Sr. Goldman mais tarde fala, que é a consciência necessária, a consciência possível. E isso é terrível nos processos profissionais. Bem, a Alda Nogueira convidou-me inicialmente para chefe da ação da revista, eu estava no Avante, ela teve uma grande discussão com o Dias Lamento, que era o diretor do Avante, e em boa hora a chefe da ação foi feita lá. Porquê em boa hora? Não só pelo seu prestígio, aliás, merecido por todo o seu processo de vida. Era uma escritora fabulosa, uma jornalista muito boa, é aquilo que eu considero a feminista mais culta e audaciosa nesta área, até hoje, considero-a, uma das três Marias de que já se falou, das novas casas portuguesas, e, portanto, como felizmente não me deixou ir, eu também não estava muito interessada, até por causa da reforma agrária, foi em boa hora a Teresa. Por que em boa hora? Eu era já feminista, mas a minha formação, nomeadamente em termos literários e em termos do feminismo norte-americano, era muito mais reduzida. Enquanto, do ponto de vista do feminismo europeu e de feminismo em Portugal, estava bastante feminista. Em Portugal ainda ninguém tinha estudado, e estudei graças a encontrar uma vez algo que dizia a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, em 1909, e eu disse, vou para a Biblioteca Nacional e vou ver o que é isto. Bom, continuemos. E depois teve, portanto, eu fui uma das fundadoras do Movimento Democrático de Mulheres, e tive sempre entrei no Partido Comunista por 17 anos, tive sempre nos movimentos de oposição, aqui está o movimento de oposição, e primeiro entrei como colaboradora, mais tarde, depois como subdiretora, como diretora após a morte de Maria Damas. Pronto, pensar-se-ia em algumas cabeças do PCP que eu iria pôr ordem na revista, mas efetivamente quem me conhecia do Avante não pensaria nisso, o Sr. Lourenço e o Ruben Carvalho muito menos pensaria nisso, porque às vezes tínhamos discussões sobre questões de reportagens da reforma agrária, coisas que ele achava que não havia de pôr sobre as mulheres, e dizia, pô, sim senhor. E de facto, o Ruben era e o Deus Lourenço também era. Agora, quem é o grande símbolo desta revista? É uma mulher excepcional. É a Maria Lamas, portanto temos a data de nascimento e de morte, que é a mais destacada histórica e simbolicamente mulher do movimento de mulheres em Portugal.
escreveu As Mulheres do Meu País. Seria muito interessante, talvez ainda este ano, fazer essa história, como é que nasce este livro. Depois, várias perseguições e prisões e exílios em França, onde escreveu As Mulheres do Mundo Inteiro, que é uma obra fabulosa e cujo prefácio tem logo uma concepção extremamente atual. Ao contrário, se pode pensar, e por isso eu pus aqui esta revista, a Maria Lamas, que já tinha uma idade avançada, não estava aliada da orientação da revista. Como ela já tinha alguns problemas de saúde, eu visitei-a várias vezes aqui em Évora, muitas vezes em Évora, porque ela esteve em Lisboa e depois esteve em Évora. Portanto, visitei-a várias vezes e as revistas eram discutidas com ela. Portanto, eu já li até no materno torturamento que ela, pela sua idade, estava afastada. Não é verdade. Não é verdade. Porque realmente era muito crítica no bom sentido. Não era nada a crítica de acordo com as críticas que viriam do Partido Comunista. Para aquelas, isto é muito rápido, é só para vos dizer que nós tínhamos colaboradores de extraordinário prestígio na nossa redação. Depois isto pode passar pela voz e podereis ver, para não estar agora a fazer as coisas. Mas de facto temos desde homens, Correia da Fonseca, que aliás, Fernando Milhões, tínhamos o Miguel Oliveira, médico, que infelizmente não pude ir, fez um curso excepcional entre nós sobre a sexualidade juvenil, etc. Ora bem, o que acontece, portanto podes passar, havia evidentemente uma articulação estrutural com o MDM, como é lógico, que era um organismo, portanto, digamos, um organismo perfeitamente legal, mas cujos elementos de direção eram todos do PCP, incluindo eu, a Luísa Moutinho, etc., e fundadoras éramos todas do PCP. E a Luísa Amorim teve um papel fundamental no apoio à revista Mulheres, quer no interior do próprio MDM, quer no interior da articulação com a estrutura partidária, porque nem todo o MDM concordava com a orientação que a revista Mulheres, de facto, começou a assumir, particularmente em 1980. Então, podes, então, por favor, passar. E, entretanto, houve também contactos que foram extremamente positivos com mulheres do Graal. Atenção, voltar aqui a Teresa Espetacular Gomes, que foi fundamental, com quem eu tive muitos contactos. As mulheres do Graal, a Teresa Ambroca, a Manuela Roseta, a Clara Gomes, a Madalena Barbosa, do Movimento de Educação das Mulheres, a Manuela Tavares do Omar, um pouco mais tarde. E depois, em termos de organizações, tínhamos duas áreas privilegiadas, a Federação Democrática Internacional de Mulheres, que era com uma influência comunista e socialista. Aqui a Comissão da Formação Feminina teve extraordinariamente importante, porque tinha uma biblioteca excepcional, porque teve uma estrutura excepcional e nós estávamos representadas no Conselho da Comissão da Formação Feminina, o que também demonstra a importância da nossa. A nível, o que é que nós pretendemos? E com a Teresa isso foi muitíssimo, porque a Teresa, ao contrário do que se pensaria, encontrou-me com mim e eu encontrei-me, foi ela. Pronto, a desconstrução de conceitos, o que é feminilidade, o que é o imaginário fantasmagórico masculino, a questão das sexualidades, que era nos diversos inquéritos que foram feitos por agências de publicidade, era o tema preferido das leitoras. E era o tema que mais problemas nos deu no nível do MDM do PCP. Eu adoro ter sido do PCP até muito tarde. Contracepção, aborto só quando o PCP, que aliás foi também partido ligado na questão da legalização do aborto, mas cuja luta interna até tem aspectos muito interessantes, nunca poderíamos falar nisso, o direito ao prazer, o trabalho feminino em diversos setores, território rural e urbano. Eu percorri o país e foi fantástico, não é? O desporto feminino, o desocultar a história das mulheres, a mitologia, os movimentos de mulheres no mundo, que me calhava mais a mim, e depois toda aquela zona extraordinariamente importante, que era a criatividade artística e literária das mulheres, que tinha como polo central, fundamental, a Teresa Horta, com extrema qualidade, como vocês devem calcular, como sempre. Entretanto, a revista não apenas abordava os temas nacionais, como tinha uma informação muito grande sobre a luta das mulheres a nível internacional.
porque por várias razões eu tive relações muito privilegiadas, de um lado com a União Soviética, antes e pós-Gorbachev, e com a era Gorbachev, parecia outra coisa, fiz uma reportagem que adorei. Depois tinha relações muito grandes, razoáveis com a França, e tinha relações muito grandes com a América Latina. E isso foi fundamental para a vista das mulheres fazer trabalhos que outras não tinham acesso. Envolvimento na luta internacional pela paz e, portanto, com a opção política, e relações e reportagens exatamente sobre Cuba, Panamá, o IRS, Nicarágua e Salvador, que foram coisas impressionantes, entrevistas efetuadas no Panamá. A nossa campanha de assinaturas dirigia-se também ao homem, aqui vocês não verão problemas, depois eu tenho aqui umas coisas que podem passar, para não. E nós, na desconstrução e crítica, é evidente que desconstruímos muito o masculino. Aqui ainda tem outras coisas também muito interessantes. Esta revista, O Homem, esse desconhecido, que aqui, quem é o homem, que não se vê bem, enfim, colocou uma grande. Depois, a aparição, aqui, os machos, como é que nós vamos ver o filme? Mas, de qualquer modo, eu tenho que para vocês depois. Não ficou, mas vocês verão depois, isto passará, porque está tudo aqui, depois mostrei que não tinha. Portanto, em que nós desmistificávamos, de facto, várias questões, do que é ser dona de casa, depois passarei isto, não é? Portanto, podemos continuar, porque isto fica para vocês verem que é, de facto, bastante interessante. E depois temos, cá está, os sonhos de um sedutor, tudo isso, que é evidente que provocou muitos problemas, nomeadamente, pois, a questão do divórcio, já vamos para aí, não é? Entretanto, nós começámos muito cedo, começámos em 1981, nós queríamos ir para além da revista. Portanto, começámos um concurso desafio às agências de publicidade e anunciantes por uma nova imagem da mulher, que mais tarde se viu de revelar fatal para nós. Começámos vários debates, a mulher e a saúde do consumidor, saber comer, as sexualidades, com a juventude e sexualidade, com Miguel Oliveira, um seminário sobre a comunicação social e a influência sobre as mulheres, os conselhos aos pais, etc. Tínhamos, na sexualidade e juventude, apareceram os elementos convidados e apareceram como ferro da Unesco, do Conselho Internacional para a Paz, que aliás, pronto, não era ainda muito, não tinha sido legal antes, a Comissão de Representação Feminina, sem dúvida, a CGTPI, Departamento de Mulheres, o GRAU, o Conselho de Mulheres do Norte e a LOC, que não lembro o que era. Liga Operária Católica, exatamente, as mulheres socialistas, as mulheres comunistas, pronto. Portanto, nós éramos uma grande abertura. Na campanha pela publicidade, nós, de facto, campanha pela publicidade, começamos pela denúncia dos anúncios mais sexistas, só pus aqui alguns, há anúncios verdadeiramente incríveis, podes passar, por favor. Antes, há esse, a publicidade, a mulher, o corpo parcelado de desejo. Antes passou não sei qual que não gostas de passar, antes passou que é incrível, que portanto diz, é o perfume que nos faz duvidar da civilização, e a mulher aparece como tendo sido quase vítima de uma violação, e depois, além disto, esta campanha, que vocês verão que nos foi, por um lado, foi muito positiva entre as leitoras e teve influência nas agências de publicidade. Por outro lado, originou quebras de publicidade a partir de 1986, muitíssimo graves. Pronto. Os setores de publicidade, sobretudo a partir de 86, entraram num autêntico boicote à revista Mulheres. Embora nós, nesta altura, tivéssemos com uma projeção muito boa, a nível nacional, muito melhor do que a 81, a verdade é que foi terrível. A agência agora nunca contou connosco, a CIESA, a Cinevox, vai lá. A Vichy, a Johnson, Publicis acusou a mulher de papel agressivo e distribuidor da mensagem publicitária, o Sr. Chanel intitulava-se Dr. José de Freitas, mas também tínhamos a nível de vários, as publicações de Don Quixote
que em vez de serem progressistas, deixou de publicitar na revista, incomodados pela crítica muito boa que a Teresa tinha feito às mulheres do Charles Bukowski, que é um bom escritor, mas que olha bem umas mulheres, vejam, pronto. Portanto, vamos continuar. Então, no primeiro estudo, vocês vejam que mais de 50% das leitoras eram donas de casa. E não havia penetração no interior do operariado. As estruturas ligadas diretamente ao PCP não promoviam, não estavam de acordo com o teor da revista, portanto, enquanto que o MDL se envolveu, como é lógico, era a sua revista, as estruturas sindicais não promoveram as assinaturas, não assinavam, e as críticas que caíram em cima de nós eram verdadeiramente terríveis. Em 83, e depois tenho os dados de 86 que se tiver tempo direi no fim, mas só vocês vejam em tão pouco tempo, 52,3% empregadas, das quais 30% administrativas. As donas de casa tinham passado de 25% para 17,17%, 12,5% operárias especializadas, 12,7%, 23 funcionárias públicas, 9% estudantes e outros. Este número das juventude vai aumentar extraordinariamente. A revista feminina vai se tornar a única revista feminina a mobilizar crescentemente a juventude. E tínhamos, falando para trás, estou a falar, acho que interessa, 45% da classe média, 35% da classe média alta e da classe alta. O que não foi muito bem recebido. Como é lógico, porque a revista era mais, portanto aqui também começamos a maior influência que depois vai aumentar é na Grande Lisboa, que vai aumentar, no Porto é 6%, mas vai aumentar bastante em 89%, no litoral era mais forte, etc. E ocupava o quarto lugar entre revistas femininas. Isto não se vê depois, sou eu e a Teresa, portanto passa para a frente. Não se vê. Logo nos anos 80, mas que repetimos, fizemos um inquérito muito vasto às leitoras, tivemos as boas respostas, temos preferidos sexualidade, mentalidades, saúde, livros, cinema, trabalho, desporto e música. Desporto e música tinha acho que um bocadinho baixo. Pronto, continuamos. Depois fizemos uma coisa, nós queríamos alargar o nosso espaço. E alargar o nosso espaço não era só por círculos de cinema, pelas universidades, etc. Era, portanto, um espaço onde nós realizámos mas mesmo muitíssimo interessantes encontros, que era o Espaço Mulheres. O Espaço Mulheres funcionava no princípio de cada semana e, portanto, tinha conferências e, por outro lado, lutávamos contra o déficit da revista porque tínhamos vendas de produtos muito interessantes e abordávamos, já disse muito isto passa. E, portanto, abordávamos questões que não eram abordadas por outros elementos. Entretanto, uma questão importante também é que nós instituímos os diplomas, muito rapidamente, instituímos os diplomas, depois se quiserem poderão ver para quem se distinguia sob o ponto de vista da literatura, das artes, do trabalho, etc. E que nos nossos aniversários, evidentemente, havia uma festa e esses diplomas eram um encorajamento muitíssimo forte. Tínhamos uma profunda ligação, isto era mais no setor, a revistas estrangeiras e feministas. Fomos da revista primeira a tratar dos problemas da violência contra as mulheres. Aliás, a revista pode ser consultada, também na Biblioteca Nacional, de uma forma bastante acutilante, bastante aguda. Tínhamos depois relações com os partidos feministas. Eu, aliás, participei em conferências do Partido Feminista Espanhol, muito audacioso. A Lídia Falcão, por isso, coitada, ficou meio desaparecido, não é? Tínhamos, estes já são da América Latina, bastantes. Eu citei, no Panamá tive contactos extraordinariamente interessantes com Salvador e Nicarágua, que deram reportagens que mais ninguém podia publicar, porque nós falávamos, eu falei com as carreiras, como vocês podem calcular, depois tínhamos lá um bocadinho para trás, está bem? Depois tínhamos contactos com todas estas mulheres. Devo dizer-vos que a nível mesmo da mulher soviética e da mulher cubana, que não aparece aí, só aqui muito interessante, a mulher soviética, como nós ouvimos bastante, como nós subimos bastante, quereria ter um contacto connosco,
social, não se vê, etc. Mas depois, novamente, eu leio aqui, só uma parte minha depois na conversa, de que do embaixador cubano, em Cuba, a nossa revista, mas também nem precisa várias vezes no newspaper, que tem Cuba, não tinha nada, as minhas mulheres não tinham nada de Cuba. O embaixador cubano era de grande entusiasmo, revista fabulosa, etc, etc, etc. Nós começámos a decair, vai para o fim, por favor, começámos a decair em 96, porquê? Nem já porque no Partido Comunista houve reações, porque a maioria da nossa população era classe média, classe média alta e classe alta. Depois, atenção, que atingimos 43% de eleitoras, em 100 eleitores, 43% eram mulheres, isso é enorme. Depois havia essa questão, havia a questão, nós tivemos 3 conselheiros, não é? Eu passava a ver essa chamada ao partido, primeiro à Oliveira, com quem me dava muito bem, depois com a Dita Seabra. Com a Dita Seabra, as questões foram as mais terríveis. E um jornalista que deixou de trabalhar connosco, como eu disse, fez um trabalho sobre o divórcio, a reação dela, foi primeiro publicada. O trabalho foi tão censurado que eu disse à Luísa Amorim, tudo bem comigo, vou dar com a Dita. Portanto, que nós promovemos o divórcio, a desunião, etc. A determinada altura, a Luísa Amorim tinha um grande sentido de humor, desculpa, estou a que tinha um grande sentido de humor, até disse. A dada altura, a Luísa Amorim tinha um grande sentido de humor, estávamos nós a discutir a M70, a dizer que não, promovemos o divórcio, até disse. Não percebemos, tu já vais no quinto e nós só cada um só tinha um. E ela ficou muito zangada e foi-se embora. Publicámos uma revista em que uma jovem, um caderno de férias, em que ela está deitada assim num cavalo, e portanto pela primeira vez ela achou o nome e eu fiquei a saber que as mulheres podiam masturbar em cavalos. Pois é, a imagem pode ser consultada na revista. Temos outra imagem, eu digo isto porque tive discussões com ela e ela sabe a minha discórdia, não é? Temos outra imagem que são duas meninas, das quais uma terá quanto muito 4 anos nuas a sair do mar. E ela disse que nós estávamos a provocar o nudismo. Aliás, é muito interessante, para não se dizer que há aqui qualquer má vontade, ver este bocadinho que depois podem ler da revista, de uma entrevista em que em que, portanto, a Dita Seabra justifica quase explicitamente porque é que a nossa revista Porquê? Porque, entretanto, apareceram outras muitíssimo mais atraentes, que elas dizem o nome, nomeadamente as revistas brasileiras e a revista Mulheres, etc., que evidentemente tinham outros meios e que eram muito mais atraentes que a nossa, porque eram maiores, etc., tinham toda aquela publicidade que as agências apoiavam. Depois houve uma questão muito grave. Foi problemas no diário. Esses problemas no diário influenciaram tremendamente a distribuição da revista Mulheres. E como influenciaram, aliás, depois o diário, como sabem, houve uma fusão, desapareceu, influenciaram, de facto, tremendamente. A revista Mulheres foi suspensa, e mais tarde surgiu em 1981, são os últimos volumes, é ridículo, este não é o último número, ela foi suspensa em 1989, em fevereiro, e o de janeiro dizia o futuro imediato. E nós tínhamos tido no número anterior, em 88, ótimos resultados a nível da audiência, maus a nível de publicidade. Um decréscimo e dificuldade a nível de distribuição, ótimos a nível da audiência. Então, depois aconteceu que me convidaram em 1900, a Teresa saiu, a redação modificou-se, convidaram em 1990 para outra revista, Mulheres Magazine. Hesitei muito, aceitei, pensando que poderíamos com o tempo voltar à questão e não voltávamos. Portanto, havia colaboradores, como podem ver numa revista que tiverem de uma extraordinária qualidade, como aliás nos primeiros, havia colaboradores fantásticos, mas a verdade é que havia muito mais controle, nomeadamente não das pessoas mais, como é que eu digo, mais audaciosas do MDM, não mais audaciosas, havia mesmo, pronto, quer dizer, havia dificuldades
Mas, apesar de tudo, a revista teve coisas muitíssimo audaciosas. Simplesmente, e o que é tremendo, é que este último número sucede depois de leituras terem ido a Estrasburgo, portanto, numa viagem coberta e com o apoio internacional, portanto, é uma reunião de mulheres a nível mundial, depois de olhar por todo o país, inclusivamente pelo Porto, e ter garantias de que ia haver maior expansão, e, entretanto, resolvem acabar com a revista. Devo dizer, em boa da justiça, uma coisa. O partido e os seus elementos mais dirigentes não estavam de acordo com o encerramento da revista. Enquanto que a Dita Seara sempre teve, não sei porquê, por causa destas coisas, achou que a revista tinha audácias demais quando esta da sexualidade, e outros, o Abel Inglês, um homem cultíssimo, odiava a revista, cultíssimo, e outros, ele chegou a dizer qual é o problema das operárias que querem em casa a remendar porque eu disse, tu achas que as operárias têm de ficar em casa a remendar? Estão ajeitadas a remendar as meias dos operários? E ele disse, e qual é o problema? Ela digamos aqui tem. Pronto. Portanto, havia, vejam como este homem de uma imensa cultura, a sua consciência política relativamente possível é tremenda. Mas, por exemplo, dizer uma coisa. Durámos mais tempo graças à Alda Nogueira, e depois da Alda Nogueira, por motivos de saúde, deve ter retirado, ao Álvaro Cunhal. Muitas vezes pensa-se do Álvaro Cunhal aquilo que efetivamente não corresponde totalmente à verdade. E foi, de facto, um processo em que tanto eu como a Teresa nos tornámos muito íntimas, aprendi muito com ela, ouso dizer que ela também aprendeu alguma coisa, sobretudo, digamos, de luta das mulheres a nível internacional e de ex-movimentos mulheres históricos, e criou-se uma relação profundíssima entre as mulheres da minha vida. Está, sem dúvida, a Maria Lamas, a Luísa Amorim, a Teresa Horta, a Tavares e muitas outras. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelas belíssimas intervenções. Eu acho que o seminário correu lindamente. Foram 6 ótimas intervenções. Gostei imenso. Está tudo a ser gravado e vai ser publicado, se deixarem, no YouTube, em Memórias do Comunismo. Para a semana estará, não está? Estará publicado. Francisco? Sim. Está? Pronto, é que eu não Francisco já estou a ver o nome. Entretanto, a doutora Teresa Fragoso, da SIG, da Presidente da SIG, está aqui em representação da nossa Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, e gostaria de fazer agora a sessão de encerramento e posteriormente, quem quiser ficar para um debate e uma conversa amena, poderão ficar com os painéis e com as pessoas que intervieram nos vários painéis. Muito obrigada a todas e a todos, e passo a palavra à doutora Teresa Fragoso. Então, muito boa tarde. Já é a segunda vez esta semana que eu venho aqui ao mar, portanto sinto-me praticamente em casa, se bem que desta vez venho em representação da Sra. Secretária de Estado, tenho muita pena de não poder estar presente, mas sendo que não é ela, que sou eu, que sou Presidente da SIG, vou-me focar um bocadinho mais, e tendo em conta o tema da nossa sessão de hoje, ou da vossa, neste caso são de hoje, Vozes Feministas num percurso de 40 anos, falar também um bocadinho daquele que tem sido o papel da agora Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, mas desde o seu início Comissão da Condição Feminina, qual foi também o papel deste organismo público na promoção de uma perspectiva feminista no contexto das políticas públicas. Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns ao MAR por esta iniciativa. Naturalmente ficamos muito contentes porque sabemos que a partir da pequena subvenção que é atribuída pela SIG, é um pequeno contributo, mas depois o MAR faz o milagre da multiplicação, não é? E portanto já tive também a oportunidade de estar aqui num anterior seminário que foi muito interessante também, da partilha de testemunhos de mulheres, enfim, de todo o país, de realidades várias, e portanto os meus parabéns por mais este seminário.
cumprimentar também todas as oradoras, não pude ouvir todas, mas ainda consegui ouvir algumas da segunda parte, a moderadora, aqui com um papel muito importante, e que, mesmo aquelas que eu não tive a oportunidade de ouvir, estou certa que, através das suas intervenções, do olhar, das diferentes perspectivas que foram trazendo, eu gostei imenso de ouvir, eu não conhecia a revista Mulheres, portanto, gostei imenso de ouvir o papel de uma revista. Gostei particularmente da mensagem velada de democracia, era importante. Portanto, para mim estes momentos são também uma aprendizagem. E é importante, se calhar também para mim, penso que praticamente toda a gente conhecerá a SIG, mas ainda assim, para quem não conheça muito bem aquele que tem sido o trabalho, o papel da SIG, enquanto organismo público que tem permissão executar as políticas públicas da área da igualdade, embora formalmente a SIG cumpra este ano 40 anos, o seu papel também vem desde antes, a partir dos finais dos anos 60, princípio dos anos 70, com um pequeno grupo de trabalho que foi liderado pela Maria de Lourdes Pintacilgo e que já em 75 existia a base da Comissão da Condição Feminina, só que só formalmente veio a ser instituída em 77. E, portanto, aqui também um percurso longo a par de 40 anos, cá está, e a par dos movimentos feministas do que as ONGs e outros movimentos e outras iniciativas iam fazendo neste trabalho de trazer o pensamento e a perspectiva das mulheres e feminista à nossa sociedade. Falando um pouco deste percurso da SIG, enfim, era também um reduzido número de mulheres que a compunha, pertenciam a diferentes áreas ministeriais. Fomos concretizando um trabalho de alguma forma pioneiro, também no Estado, visionário, e que permitiu que Portugal, pouco depois do 25 de Abril, criasse então este mecanismo oficial e que foi de alguma forma também inovador. Mesmo na Europa, existir um organismo público que tinha esta missão. E, portanto, Portugal, ainda na década de 70, torna-se um dos primeiros países, e sobretudo na Europa do Sul, a ter uma organização do Estado com este objetivo, de aprofundar o conhecimento sobre a situação das mulheres no país, conhecer para depois promover as alterações, as transformações entendidas como necessárias. E dar aqui, se calhar, o testemunho de algumas iniciativas que tiveram lugar à época, designadamente um levantamento estatístico sobre a situação das mulheres, por exemplo, ao nível do trabalho, do emprego ou desemprego, da demografia, participação sindical, cívica, política. Por exemplo, ali uma das questões que a revista Mulheres abordava era exatamente a baixa participação política das mulheres e, portanto, conhecer esta realidade era fundamental para se perceber a situação e a participação das mulheres em Portugal, a sua situação real, no fundo. E todo este trabalho também fundamental para a alteração da legislação. E a SIG teve aqui também um papel muito importante, porque a partir do novo texto da Constituição, aprovado em 76, era necessário proceder a alterações legislativas para acompanhar estas alterações da Constituição, e a Comissão participou no processo desde o seu início e apresentou propostas e participou nos vários grupos de trabalho, designadamente a Leonor Beleza, que integrou o grupo de trabalho que reviu o Código Civil e que teve tantas implicações depois na vida das mulheres e dos homens, naturalmente. Outra iniciativa pioneira da CCF na altura foi a promoção, criação e promoção de serviços ao público, designadamente um gabinete de informação jurídica. Na altura as leis eram novas, as mulheres tinham baixo nível de formação, de educação, não tinham acesso à informação e, portanto, era fundamental este tipo de serviço de informação jurídica. Serviço este que mais tarde veio a ser complementado por uma linha verde, que de alguma forma ainda existe, uma linha verde de informação a mulheres vítimas de violência doméstica. E esse número ainda existe, agora com características diferentes, naturalmente há uma série de outros serviços complementares, mas a SIG ainda presta este tipo de informação e de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e violência de género, genericamente. Foi criado também, a partir de 75, um centro de documentação
Na época não estavam desenvolvidos os estudos sobre as mulheres, ou feministas, ou de género, portanto este centro de documentação foi fundamental para recolher informação, ser um centro de conhecimento e ao longo de vários anos foi o único centro de documentação em Portugal na área e que existe até hoje na nossa sede, na Avenida da República, e que tem sido um recurso importante não só para quem desenvolve trabalho académico, mas também para a própria SIG e para o Estado, como base de informação para o desenvolvimento, o desenho das políticas públicas com esta perspectiva de género. Também desde logo, e tivemos aqui o testemunho da Regina Tavares da Silva, como todas as pessoas sabem, foi presidente da CID e que teve um papel fundamental em vários momentos de referência, eu ainda pude ouvir, ao nível internacional e, portanto, parte desta participação contou com a presença da Regina e de outras pessoas, também aqui já foi referida a Madalena Barbosa, Isabel Romão, enfim, muitas mulheres da equipa da SIG que tinham este papel relevante nos fóruns internacionais e continuamos a fazer esse trabalho. Há pouco também se falava das questões da mutilação genital feminina e, por exemplo, ainda este ano, em março, durante a Comissão do Estatuto das Mulheres em Nova Iorque, a Secretária de Estado teve a oportunidade de encabeçar uma reunião de alto nível que envolvia outros altos representantes de Estados-membros das Nações Unidas ao nível da Europa e ao nível de países onde se pratica a mutilação genital feminina, e contámos com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População, da Unicef e também da Catarina Furtado, embaixadora para a boa vontade do FNUAP, e foi um momento muito participado, a sala estava cheíssima e, portanto, também este nosso contributo, agora nós a fazer o contributo neste contexto internacional de partilhar e de fomentar iniciativas de combate à mutilação genital feminina, além de outras, naturalmente. A Comissão do Estatuto das Mulheres aborda sempre uma série de temas e prolonga-se ao longo de 2 semanas, mas este, enfim, foi um momento da iniciativa do nosso Estado, do nosso Governo, neste caso. E, portanto, fazer aqui só um bocadinho este apanhado do que fomos fazendo e também de uma vertente inovadora que a CCF teve desde o seu início e que foi, desde o primeiro diploma orgânico, a criação de um conselho consultivo e que tinha desde logo 2 vertentes: a secção das ONGs de mulheres e a secção interministerial. E, portanto, no fundo, trazer esta preocupação e estes 2 conceitos, que hoje em dia são amplamente conhecidos pelos termos de mainstreaming, quando queríamos trabalhar com os outros ministérios e trazíamos os conselheiros e as conselheiras interministeriais, e o termo parceria ou partnership, quando trabalhávamos com as organizações não governamentais de mulheres e, portanto, esta parceria estreita com a sociedade civil e que até hoje é uma realidade e que vamos incentivando. A pequena subvenção é apenas uma vertente de apoio neste âmbito, depois há outras formas que se têm vindo a desenvolver. Os fundos comunitários com maiores ou menores problemas, mas enfim, há aqui claramente um investimento, um compromisso político em investir, em financiar as organizações da sociedade civil para promoverem as políticas de igualdade por todo o país. E, portanto, muitas destas iniciativas foram pensadas e foram implementadas em paralelo com os movimentos feministas, mas, enfim, as pessoas, e eram maioritariamente mulheres as que compunham o quadro da CCF, hoje SIG, eram também elas feministas e, portanto, talvez este seja um exemplo, como tem vindo já a ser definido na Academia, do feminismo de Estado. Portanto, aqui exatamente, institucional enfim. Mas o termo usado, e aliás é uma tese de doutoramento da Rosa Monteiro e que nós publicámos, que é exatamente sobre isso. A SIG, enquanto feminismo de Estado, ela usa este conceito. E, portanto, aqui este contributo da história da SIG para o feminismo em Portugal nestes últimos 40 anos. E, enfim, este percurso foi avançando, chegámos à década de 90 e começa a haver também, por influências várias, esta necessidade de ter planos, de estruturar as políticas, de as priorizar, de ter áreas claras de intervenção, e surge no final dos anos 90 o primeiro plano global, a Agenda Global para a Igualdade, e o primeiro plano de combate à violência doméstica, assim era chamado.
Também o trabalho diagnóstico que a Comissão tem continuado a desenvolver ao longo destas 4 décadas tem permitido dar visibilidade a fenómenos como referia o da mutilação genital feminina. Desde 2009 que há um programa de ação específico para esta área. Também em 2007 se lançou o primeiro plano de combate ao tráfico de seres humanos e muito nesta perspectiva da exploração sexual e da perspectiva de género em todo o tipo de exploração e de tráfico de seres humanos. E, mais recentemente, passou a ser também competência da SIG o combate, a coordenação das políticas e o combate à discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de género. Já em 2010 editámos um estudo pioneiro exatamente nesta área, a nível das populações LGBT, da coordenação de Conceição Nogueira, João Manel Oliveira e como autores Miguel Valde Almeida, Carlos Gonçalves Costa, Liliana Rodrigues, enfim, portanto, várias publicações que continuamos a fazer, trazendo o conhecimento e informando também as políticas públicas, não só aquelas sob responsabilidade da SIG, mas de forma transversal, utilizando esta estratégia de mainstreaming, garantindo que os outros organismos têm estes conhecimentos e estas preocupações em mente e, portanto, todo este trabalho, e já agora também referir um último plano mais recente, mas que também sob coordenação da SIG e muito relevante, que é o plano que vem implementar uma obrigação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 1325, que é exatamente a agenda sobre mulheres, paz e segurança e que é também um plano que existe desde 2009 sob coordenação da SIG. Portanto, e para finalizar aqui em jeito de balanço nestes mais de 40 anos, em que a SIG tem vindo a combater estas disparidades de género, podemos concluir que, ainda assim, e apesar de muitas conquistas, há algumas áreas que têm sido mais resistentes à mudança. Nós estamos prestes a publicar uma fact sheet em formato eletrónico, é uma nova versão, chamemos-lhe assim, do Portugal Igualdade de Género, para ser mais facilmente disseminável, mas vamos publicá-las e onde verificamos algumas destas áreas, como por exemplo o desequilíbrio dos usos do tempo dos homens e das mulheres, desequilíbrio este que depois tem reflexo na participação das mulheres na vida profissional e também cívica e política e na sua qualidade de vida, porque acabam porque ganham menos, trabalham mais, trabalham em casa, não são remuneradas e, portanto, com as repercussões que isso também tem na sua saúde e na qualidade de vida como um todo. Infelizmente, e é aqui sempre uma área muito difícil de ultrapassar, as desigualdades salariais, que em Portugal, em média, rondam os 16,7%, mas que sabemos que quanto mais alto o nível de formação e o cargo, maior a disparidade, que chega a 24%. E, portanto, esta disparidade tem múltiplas consequências, nomeadamente nas diferenças da autonomia económica das mulheres e na feminização da pobreza em Portugal, que é muito real. Outra área de grande resistência à transformação tem sido a violência contra as mulheres, com todos os custos económicos e sociais elevadíssimos, não só na vida destas mulheres e das famílias, mas da sociedade como um todo, inclusivamente do mercado de trabalho. É por acaso uma área que se tem estado a trabalhar, é a responsabilidade das empresas também ao nível do combate à violência contra as mulheres. E a representação das mulheres ao nível da tomada de decisão, embora felizmente tenhamos já um bom exemplo da lei, a chamada Lei da Paridade, que foi aprovada em 2006 e que finalmente nas últimas legislativas conseguiu-se atingir o dito limiar mínimo de paridade de 33% e recentemente foi então aprovada a lei de equilíbrio de género nos conselhos de administração das empresas públicas, nacionais e locais e privadas cotadas em bolsa, o que foi naturalmente uma vitória. E agora a responsabilidade da SIG e da CIT monitorizar a sua aplicação e produzir instrumentos que apoiem as empresas na aplicação dos preceitos desta lei, e há também a intenção de se avançar para a legislação em todos os organismos na dependência da administração pública, como por exemplo as universidades, as gestões hospitalares. Portanto, esse será o passo seguinte, mas tem sido claramente uma das áreas de maior resistência às mulheres na tomada de decisão. Portanto, embora muitos dos resultados alcançados até hoje sejam claramente otimistas, a verdade é que quando olhamos com a lente de género verificamos que ainda há muito para fazer e, recordando Simone Weil, infelizmente desaparecida no passado dia 30 de junho,
quando ela deu uma entrevista à Rádio France Culture em 99, dizia: para mim, as mulheres em França estão longe de ter aquilo que deveriam ter. E para nós, em 2017, infelizmente, também podemos dizer que as mulheres em Portugal estão longe de ter aquilo que deveriam ter. E daí que, sob este mote de comemoração dos 40 anos, se tivesse adotado este lema, até à igualdade, porque, enfim, também há coisas que resistem, mas nós persistimos e aqui estaremos convosco até à igualdade. Obrigada. Para acabar, e pegando no mote até à igualdade, eu acho que a SIG, os 40 anos da SIG, os 40 anos da UMAR, eu há pouco disse, uma instituição, uma organização estatal, eu disse há bocado institucional, mas agora pronto, passa a dizer estatal, exatamente, é só mudar o vocabulário, e uma organização e uma ONG. Estamos com estratégias diferentes, não é? Complementares, estamos unidas pelo mesmo objetivo, a igualdade de género. A igualdade de género, então, até à vitória. Exatamente. Até à vitória será longa, um curso longo, mas não desistimos. Não, somos 13, não é? Somos 13. E não desistimos. 13 é o nome de Reira. Exatamente, é por causa disso é que eu disse isso. E queria dizer uma coisa. Não me falou há bocado, uma pequena subvenção. Tem aquele dinheiro chorudo que a gente sabe. Queria dizer. Nós só devemos concorrer novamente. Concorrer novamente à pequena subvenção, agora com uma temática ligeiramente diferente. Ou por outra, complementar. Já que estamos na parte dos complementos. Complementar, a UMAR sempre a inovar. Obrigada. Como o nosso polo de 73 mulheres por região é um projeto inacabado, não é? Mas quando pegamos nesses polos, reparamos que não há entrevistas a lésbicas, a negras, a muçulmanos, por acaso há. Por acaso há uma. Mas há sempre uma quantidade de ciganas, por acaso também temos uma, mas só temos uma cigana e temos uma muçulmana, pronto. Mas há várias focos de discriminação que não foram tocados e que não estão incluídos ali. Portanto, era este ano que queria-se dar essa volta para complementar, para não ficar um projeto coxo, porque não há uma mostragem geral da sociedade e ficar coxo. Mesmo deficientes também temos uma também. Há vários imigrantes também, imigrantes que usam estereótipos que as brasileiras têm, que é fundamental que se fale nisso. E toda essa panóplia que queríamos abarcar. E foi esse projeto que foi apresentado não sei se vai ser aprovado. Eu sei que há um júri. Eu falei com a doutora Teresa Cláudia para o projeto e ela disse que não podia dar opinião nenhuma porque era fazer parte do júri. Portanto, se não... Mas está entregue. E gostaríamos, como ver, o mais que tínhamos cidadã a tentar trabalhar consigo. E pronto, e queria agradecer a sua presença, que é sempre muito gentil e muito apreciada aqui nesta casa. É sempre um gosto enorme estar aqui. Posso acrescentar uma coisa? Às vezes no nosso dia-a-dia, o tipo de funções que eu exerço, não tenho o tempo que eu gostaria para ler, para aprofundar o conhecimento. E estes momentos são também uma forma de eu ir, por exemplo, conhecendo sobre o passado, como foi o caso aqui, ou a história até ao presente, mas, por exemplo, foi acolhido aqui no vosso centro, mas era da iniciativa, penso, da própria professora doutora Maria do Mar, mas que foi muito interessante também a reflexão sobre o livro que ela publicou. Portanto, estes momentos, para mim, não são só o compromisso institucional, que é obviamente assumido, há aqui esta parceria, mas são sempre para mim desafiantes e a partilha e aprendizagem mútua. Portanto, é com todo o gosto que venho às vossas iniciativas e outras entidades, naturalmente. Muito obrigada. Joana, tens alguma coisa para dizer, não tens? Sim.
Primeiro era para não se esquecerem, antes de saírem, só para deixarem a ficha de avaliação em cima da mesa, por favor. E outra era para mostrar este livro infantil, recém-publicado pela nossa associada e que é uma historiadora feminista, Luísa Paiva Boel, que está ali, sobre a Marquesa da Lorna. Portanto, que é sempre importante esta questão de haver termos livros feministas para as mais pequeninas e os mais pequeninos. E para o juvenil, sim. E já agora estás convidada, a Luísa está convidada para... E estão ali à saída, estão ali para venda, se quiserem adquirir. Eu vou só dizer uma palavrinha, obrigado pela atenção, não sabia que iam chamar a atenção para o livro, eu trouxe alguns, está ali o preço, 2 deles, 2 euros serão para a UMAR, que é a minha maneira de ajudar. Eu queria só dizer que estas ilustrações são feitas por o melhor ilustrador português neste momento, que é o André Carrilho, que trabalha para os Estados Unidos. Pronto. Portanto, eu tive o privilégio, quando me disseram, portanto, é o que eu digo, mesmo que não gostem do texto, gostem das imagens. Em relação à Marquesa da Lorna, é para dizer que também foi uma mulher muito, a palavra é um bocadinho corriqueira, para a Frentex para o seu tempo. Ela, embora tivesse passado 18 anos encarcerada, foi uma mulher que se foi sempre cultivando e quando sai do convento 18 anos depois, como se tivesse feito 1 ou 2 cursos. A maior parte das pessoas já conhece a história, até porque temos ali um livro da Maria Teresa Horta, tem 1100 páginas que eu tive que ler, como óbvio. Pronto, obrigada por me dar esta oportunidade de falar do livro. Obrigada. Eu só queria mesmo dizer uma palavra em relação hoje a este seminário todo, das intervenções todas. De facto, a questão, para mim, no meu tempo adolescente, não gostava nada de história. Não era sensível às histórias, sou muito mais sensível. Mas com a vida cada vez sou mais sensível à importância da história. Qualquer que seja o domínio, qualquer que seja o campo, de facto é com a história, não no sentido saudosista, mas nós às vezes parece que só agora é que vamos fazer as coisas. Não, nós agora fazemos coisas porque há muita gente que já fez caminho. Eu adorei eu gostei das intervenções todas, mas fui muito, muito sensível à sua intervenção. De uma forma tão clara, tão simples, mostra aqui o curso de uma quantidade de anos, no fundo, ligado também ao institucional, mas cruzando com isso o caminho que já é percorrido, que já foi percorrido. E isto, de facto, é fabuloso. E neste caso, a UMAR este projeto das memórias do feminismo é um projeto que, de facto, tem um valor que não tem preço. Oh, pois não,